Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Bem-vindo a mais um momento de direção à luz da palavra. Então, sem mais delongas, vamos à palavra de hoje, que está no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 1 a 11, que foi a palavra de ontem, do domingo de ontem, quinto domingo da quaresma. E a palavra diz assim: naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus, para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, essa palavra, esse episódio da vida de Jesus, é uma passagem assim muito rica e muitos aspectos poderiam ser pensados aqui. Mas, na direção à luz da palavra de hoje, nós vamos pensar um aspecto para buscarmos essa orientação objetiva à luz da palavra. Um aspecto nós queremos pensar. Vamos lá. Eles levaram essa mulher pega em adultério para colocar Jesus à prova, para que Jesus a julgasse conforme a lei, apedrejando-a, ou fosse contra a lei. Porque se Jesus dissesse não apedrejem essa mulher, ele estaria indo contra a lei. E os fariseus sabiam de tudo que Jesus estava ensinando, de tudo que Jesus estava pregando, de todo o testemunho do amor, da misericórdia, da mansidão de Deus, por assim dizer, de Jesus. Se Jesus dissesse não apedrejem, ele estaria sendo fiel a tudo aquilo que ele pregava, o testemunho dele, o testemunho de misericórdia. Jesus disse: olha, eu não vim para os justos, eu não vim chamar os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim salvar os pecadores. Né? E Jesus pregava e demonstrava e testemunhava com sinais a misericórdia, a sua misericórdia, que era a misericórdia de Deus. Então, ele não estaria indo contra, se dissesse não apedrejem, a sua verdade, mas estaria indo contra a lei. Se dissesse apedrejem, ele estaria indo contra si mesmo e contra tudo aquilo que testemunhava a todos. Todos ouviam falar de sua misericórdia. Mas Jesus não falou apedrejem. E também não falou não apedrejem.
Ele não disse para apedrejar e nem para não apedrejar. O que ele disse foi: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ao dizer isso, o que de fato Jesus disse foi: só Deus pode julgar. Os homens não podem julgar, só Deus pode julgar. Foi isso que Jesus disse. Ao dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus estava dizendo que só Deus podia julgar. E mais ainda, Jesus estava dizendo que os homens não podiam julgar por uma questão de humildade. E aqui está a orientação, a direção à luz da palavra de hoje. A palavra de hoje é esta: não julgar o próximo, mas não apenas não julgar, porque Jesus disse não julgueis. Não julgar, sim, porque Jesus disse não julgueis, mas também não julgar por uma questão de humildade. E como disse Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Ou seja, quando nós nos colocamos nessa verdade, quando você se coloca nessa verdade profunda do seu nada, de que você é fraco, de que você é pequeno, de que você é pobre, de que você é pecador, de que você também é cheio de defeitos. E ainda que você não tenha o defeito ou não esteja cometendo o pecado, o erro que aquela pessoa está cometendo, você não tem direito de julgá-la. Porque você é pecador como ela, porque você tem outros defeitos. Você pode não estar fazendo aquilo, mas essa é a realidade. Não julgar por uma questão de humildade. Nós precisamos aprender a nos colocar na verdade. Na verdade de que somos pequenos, somos fracos, e é por isso que não cabe a nós julgar o outro. Não cabe a nós. Por isso é tão importante nós lutarmos contra o pecado do julgamento. De estarmos sempre julgando as pessoas no nosso coração, condenando as pessoas no nosso coração. Quando a gente julga o outro no nosso coração, nós estamos secretamente nos fazendo melhor do que aquela pessoa. É como se fôssemos melhores do que aquela pessoa. Mas quando eu decido não julgar, eu estou me colocando nessa verdade. E a verdade é a humildade. A humildade é a verdade, disse Santa Teresa d'Ávila. Quando eu decido não julgar, eu estou me colocando nessa verdade de que eu não sou o melhor, de que eu sou pecador, de que cabe a Deus e apenas a Deus julgar. Então a palavra de direção à luz da palavra de hoje é: não julgue, seja humilde. Seja humilde, busque a humildade. Vamos lutar contra esse pecado, que é um pecado, nós devemos ter muito ódio a esse pecado. Sim, não é errado nós termos ódio ao pecado. Nós temos que ter repulsa a esse pecado. E é um pecado que nós cometemos muito, muito. Estamos o tempo inteiro julgando, criticando as pessoas. E a gente deve lutar contra essa tendência, que é uma tendência ligada à soberba. É uma tendência que vem da nossa soberba, do nosso orgulho, da dificuldade de sermos humildes. Amém? Então, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.